Fala concurseira, fala concurseiro. Hoje um vídeo muito importante para a sua preparação. A professora Carla Queiroz fez uma live comigo sensacional. E você que está preparando para TRT e para outros concursos que exigem a redação, eu recomendo demais você ver esse vídeo. Então o negócio é o seguinte, já clique em curtir. No final desse vídeo você comenta aí nos comentários o que achou desse vídeo e compartilha para um amigo seu que está estudando para concurso, porque esse tema é o que mais derruba os candidatos em qualquer concurso, sem sombra de dúvidas, tá bom? Então toca a vinheta aí, DJ, e vamos junto! Vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, muito boa noite para todos vocês. É um carinho enorme, é um prazer, uma alegria enorme estar aqui. Tenho um carinho muito grande pelo Gustavo e vocês vão saber no decorrer dessa live por quê, né? E agradeço pela presença, né? Às 8h20 e pouquinhos, né? Puxa, já caminharam bastante aí durante o dia, estudaram muito, mas estão aí firmes e fortes. Muito obrigada, primeiramente. Bom, vamos lá. Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Falar um pouco da minha trajetória, até para vocês entenderem quem eu sou, por que eu estou aqui hoje, como cheguei até aqui, né? Não tem como eu falar de mim sem falar um pouquinho da minha formação, né? Minha primeira formação, para surpresa de muitos, foi em fonoaudiologia, não foi em letras, né? E continuei estudando, fazendo pesquisas e fui fazer um mestrado na área de linguística, na Unicamp. Foi lá que eu me apaixonei pelos textos, pela linguagem, pela interpretação, pela escrita. E foi nesse momento, né, no período da Unicamp, que eu também tive eu acho que não é a sorte, mas a providência divina de morar com uma engenheira que tinha muitas dificuldades para escrever. Muitas mesmo. Então, todos os conhecimentos que eu ia adquirindo na área de neurolinguística, eu aplicava dentro da minha casa. E logo que eu saí... isso você não sabia ainda, né, Gustavo? Eu nem sabia que você era formada em fonoaudiologia, vai. Pois é. Aí, depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a escrever um blog. E atendi minha primeira aluna para concurso público, que ia prestar a Receita Federal. Ela é auditora hoje da Receita Federal e na época, eu acho que ela foi em 2008, mais ou menos, que ela me procurou. Foi um dos primeiros concursos em que foram cobradas provas discursivas, né, provas escritas. E depois dela, nunca mais eu parei de trabalhar prestando essa consultoria, esse perfil, né, de ajuda mesmo, de trabalho, né, voltado para a preparação de concurseiros. E depois de muitos anos eu fiz direito, então a minha formação não é muito linear, não, né, ela é totalmente atravessada por circunstâncias da vida e, enfim, incentivo também dos próprios clientes que eram da área jurídica, continuam sendo da área jurídica, né. Então hoje eu atendo candidatos que vão prestar concurso para tribunais, né, seja para analista ou para técnico, ou pessoas também que estão prestando concurso para carreiras jurídicas. Então, defensor público, né? Ou também carreiras do tipo fiscal ou controle. Então, na verdade, o bom professor ele tem que trabalhar com escrita, seja um tema técnico específico, jurídico ou não, ou uma redação, né, com tema geral. Então, texto é texto, né? Eu não sabia. Então você fez barba, cabelo e bigode, não é isso? Fonoaudiologia, depois letras e depois direito, não é isso? Isso, linguística e direito, né? A diferença de fazer assim, letras e linguística, porque a linguística ela é muito mais profunda nas questões de texto, né? Então, a gente não está focando meramente em aspectos gramaticais. Claro que quem faz letras também deve focar em outros aspectos, mas muitas vezes a formação tradicional é que leva também o professor a corrigir as redações de maneira tradicional, simplória, né? E a formação em linguística dá esse olhar mais aprofundado mesmo para os textos, né?
Entendi. Aqui, eu vou falar um pouquinho de como eu conheci a Carla, tá, gente? Ela falou aí que montou um blog, não é isso, Carla? Ela é escrita nas entrelinhas, não é isso? Era, na época era. É, hoje ele está inativo, mas foi alimentado durante muitos anos. O negócio é o seguinte, gente. Eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha relação com a Carla e de onde ela veio, tá? É bem rapidinho aqui para vocês entenderem por que que eu bato tanto nessa tecla de redação e porque eu falo que é muito importante, metade da sua prova, principalmente em tribunais, tá? O negócio é o Sim, seguinte, sim. Gustavo estava estudando lindo, maravilhoso, já um ano e pouco, né, Débora? Um ano e 8 meses, vamos falar assim? Que minha assistente de palco está aqui do meu lado, ela é minha assistente, eu tenho assistente de palco. Aí o negócio é o seguinte, estava estudando objetivas, nas provas objetivas, português, direito, as matérias todas, e beleza. Aí eu tinha uma professora de português que eu escrevi os textos para ela e a especialidade dela não era a redação, era mais a parte gramatical e provas objetivas, né? E eu escrevia, fazia os textos, e ela falava, Gustavo, está muito bom essa redação. Que isso, Gustavo? Eu falava, nossa. Aí eu chegava para a Débora lá em casa, a Débora é muito honesta comigo, mas eu não a escutava. Ela falava, Gustavo, sua redação tá uma M, sabe? Eu não posso falar. No Instagram a gente não pode falar palavrão, sabia, Carla? Senão a gente tem Sabia. um negócio que chama Shadowban. Eu não vou falar palavrão mais, eu falo só no telefone, tá? Aí a Débora pegava minhas redações e falava assim, Gustavo do céu, tá horrível. Falava, olha, a minha professora de português falou que tá boa, eu confio nela, você não tem informação nenhuma, tá? Beleza. Tava lá, fui. Não tive nenhuma redação corrigida ainda, né, Carla? Porque é um processo até se chegar a sua redação ser corrigida, né? Que as pessoas Sim, acham, sim, né, que tem uma classificação lá, até certa classificação que você tem a redação corrigida nos tribunais, sim. né? É porque era a minha especialidade. Prova escrita, né? Não é redação. Carla, como é que é? Não é redação, né, Carla? É prova escrita, né? Que tem que falar, não é isso? Porque a redação, ela é como se fosse uma espécie do gênero texto, né? Texto ou escrita, pensando em provas, né? Estou falando para pessoas que estão prestando concurso público. Porque a gente tem a redação, que é aquele texto com tema, né? Com geral, né? Sem uma questão específica, jurídica, técnica. Você tem também o texto discursivo, né? Que geralmente as bancas colocam um tema mais específico relativo à sua área que você está prestando no concurso, os estudos de caso, né, aí também dentro dos textos discursivos, e uma dissertação de 30 linhas também pode ser técnica, jurídica, enfim, de um tema específico. Então, falar só redação faz o candidato pensar que é aquele tema geral de 30 linhas, né? Então, vamos falar de Entendi. texto, de escrita, né, mais abrangente. Empobrece a conversa, vamos dizer assim, né? Se eu falar redação, empobrece a conversa. Tá, mas Não, continuando, vamos não, lá. pelo contrário. Aí, continuando, o negócio foi o seguinte, gente. O Gustavo, ele achava que ele escrevia bem, tá? É o que eu converso com várias pessoas em relação a isso, principalmente aqui no Instagram, que conversam comigo. Eu falo, gente, foca na redação, foca na redação. Ok. Fui fazer a prova do Paraná. Eu quase tive uma nota assim excepcional na prova objetiva. Terceiro é que antigamente, gente, tinha um ranking que chamava, ela era no Correio Web, que cada um postava sua nota. Eu não sei, o Pablo que está aqui, ele vai lembrar disso. É os raízes. O pessoal da Raiz lembra disso. Os raízes, né? Não sei se Uhum. Você tem tirou ainda. quanto Aí, nessa redação? cara, eu acho que eu fiz 17 em 20 e 37 em 40, tipo isso, ou 36 em 40, sabe? Aí eu já falei para todo mundo lá em casa, Débora, faz as malas, mãe, você vai me visitar lá em Curitiba, Mariela, minha irmã, nós vamos passar o frio lá em Curitiba, beleza? Aí quando saiu o resultado, a bomba, tirei 60 na redação, sabe, Nossa, cara? Aí uau, foi aquela bomba, né? não lembrava. Aí foi 60. Eu falei, aí eu para contar isso para a Débora.
Ah, meu amigo, foi difícil, mas tudo bem. Continuando aqui, aí o que aconteceu? Eu falei assim, gente do céu, eu tô bem no direito, tô bem no português, assim, razoavelmente bem, porque eu não estava ainda, porque essa prova foi uma prova muito propícia para eu tirar uma nota boa, sabe, Carla? Tipo assim, Uhum, caiu as coisas que eu já sabia, não sei o quê. uhum. Aí o que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu, eu, eu tô bem nas objetivas e tomei uma taca daquele tamanho em redação. Uhum. Eu sou É, chorão, né? Eu chorei até sim, nesse dia. claro, claro. E foi para a prova de redação achando que estava bem também pelo parâmetro que o professor anterior te dava, né? Isso. É, era O uma pessoa que eu feedback. confiava, né? É, era um Ah, feedback só, né? Enfim. sim, Aí eu lembro, a Carla me lembrou isso hoje, eu conversei com ela antes da gente conversar, né? Que é igual a Rede Globo, a gente, né, conversa antes para saber o que, que pode perguntar, brincando, mentira. Mas ela me lembrou um negócio que eu não sabia, ela falou, Gustavo, eu lembro que você me contou a história. Ela me lembrou que eu rezei um dia. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso encontrar uma professora de redação. Eu rezei mesmo antes de dormir e falei, meu Deus, me ilumina nisso daí, porque eu tenho que passar no tribunal, né, Carla? Aí no outro dia eu sim, entrei no eu me Correio lembrei. Web. Você lembrou disso? Sim, sim, me lembro até hoje. E você, eu me lembro também que quando nós começamos a trabalhar, você já tinha prestado, eu acho que um concurso de Santa Catarina, TRT de Santa Catarina. E aí, quando eu comecei a exigir de você, né, porque eu vou puxando o raciocínio da pessoa para ela melhorar o texto dela ao máximo, né? O Gustavo falou assim para mim, gente, que isso, Carla? Eu acho que você está exagerando demais nessas correções que você está fazendo. Você está puxando muito. Aí você não vai me cobrar nesse nível que você está pedindo. E aí Foi. veio o resultado de Santa Catarina, né? Tinha umas poucas semanas, acho que tinha 2 semanas, duas aulas só que a gente já estava trabalhando. E aí veio o Isso. resultado de Santa Catarina, que foi baixo, né? Não sei se foi 7,5, não me lembro exatamente. Não, lá eu consegui Mas 80. e aí a ficha caiu, né? Como dizem. E você falou assim, É, poxa, realmente eu preciso ser puxado mesmo, né? Então, é aquilo. foi. Muitos candidatos vão para a redação com a mentalidade de que bom, eu já estudei muito português, estou indo bem nas provas de português, e ele associa diretamente, né? Poxa, estou indo bem em português, fiz umas redações, os professores falaram que eu estou bem, as minhas notas nos simulados, né? Depois a gente pode falar isso também, né? Às vezes as notas nos simulados são altas, 9, 9,5, 10. Então o candidato acredita de fato que ele está bem preparado para enfrentar uma redação numa prova. Só que Exatamente. na maioria das vezes, não na maioria, mas muitas vezes isso acontece, né? Ele não está bem preparado. Então, eu costumo dizer que não é necessariamente um simulado que você faz, um ou outro, e uma nota que atribui, que vai te dar essa segurança de que você está no caminho certo, porque até o próprio professor pode exigir bem menos do que a banca vai exigir de você, né? Dependendo do professor, ele vai exigir a quem. E talvez não seja por maldade, por má intenção daquele professor, mas pela formação, né? Eu toco nessa tecla porque esse eu acho que é o grande diferencial do trabalho que a gente desempenha, é a formação, tudo passa por ela, né? Uhum. Ah, então, quando você tem um olhar sobre os textos, olhar sobre interlocução, olhar sobre o candidato, a pessoa que escreve, né? Uma concepção de cérebro e de linguagem, que estão aí embutidos na minha formação, por exemplo, você tem uma outra maneira de trabalhar sobre o texto, de olhar para o texto, né? De olhar para aquela Exatamente. pessoa, né? De lidar com seus Exatamente. medos, com as suas angústias, né? Porque também eu já atendi, por exemplo, alunos que vinham antes de começar a aula já estavam em lágrimas, né? Chorando. Carla, eu tenho medo de escrever, eu tenho trauma, eu era corrigido quando eu era criança, enfim. E graças a Deus o fato de ter feito também uma parte terapêutica, né? Ter um pouco de terapêutica na minha formação, isso também ajuda, né? Porque eu vou ali trabalhando essa tranquilidade, essa segurança, essa perda do medo, né? Aos pouquinhos Uhum. com essa pessoa. Enfim, trabalhar com texto envolve muitos aspectos, né? Então, É, foi isso. não. Só queria concluir o seguinte, que aí eu procurei no fórum,
e achei, aí me indicaram o seu blog, aí eu mandei mensagem, e prontamente a Carla, eu expliquei a situação e a gente começou a trabalhar. E já no TRT seguinte, que foi, eu não sei se foi Santa Catarina, mas que eu também fui nomeado, eu fiz uma pontuação assim, monstra na prova de objetiva e já tirei 80 e já consegui minha nomeação, entendeu? Mato Grosso, Na, não? Mato Grosso, não não, sei se foi aí Mato não. Aí foi o seguinte, a gente continuamos fazendo aula, né? Uhum, E aí eu fui evoluindo também na parte, fui evoluindo mais ainda na parte objetiva. Aí veio a prova do. É porque eu não lembro a ordem correta, mas eu lembro que uhum, o primeiro foi o do uhum. Mato Grosso do Sul, Ah, e eu Mato já Grosso do tirei Sul. 90 na prova. Inclusive, eu Uhum, disponibilizei uhum, isso já para o pessoal, a redação, né? uhum, uhum, E em seguida, continuando com as suas aulas, eu já fiz a prova do TRT do Rio Grande do Sul e tirei 95 na redação, entendeu? uhum. Sim, sim. É, é, isso é um processo, né? A gente até falou um pouquinho antes de começarmos Isso. sobre o tempo, né? O candidato. Sobre o tempo, né? Eu queria saber com você que é a respeito disso. A escrita, ela evolui com o tempo, não é isso, Carla? Porque as pessoas acham que começar a escrever é um passe de mágica. Isso, ela evolui com o tempo e com as intervenções adequadas, né? Porque também não adianta, às vezes, o candidato investir, investir, investir tempo, se ele está sendo mal orientado, enfim. Então, são os dois fatores, tempo e orientação adequada. E tempo é importante. Mesmo numa orientação adequada, o tempo é importante. A depender de como estão seus textos hoje, né, das dificuldades que o candidato tenha hoje, a gente vai gastar aí, né, 3 meses, 6 meses, depende. Cada candidato está aí num estágio, entre aspas, estágio de relação com a sua escrita, né? Então, e vocês veem hoje, para mim, com uma história pregressa, né, de estudos, de conhecimentos. Então, o que eu tento fazer sempre durante as aulas? Aproveitar toda essa bagagem que vocês trazem também, né? Porque isso é uma coisa muito importante ser dita, porque muitos cursos tentam neutralizar os candidatos, tentam mostrar que todos agora são uma tábua rasa, né? Liso, liso. Não! Cada um de vocês tem reflexões, tem gostos, tem desejos, tem intenções. Se eu fizer uma pergunta sobre um determinado tema, né, um assunto, um vai falar, emitir sua opinião de uma maneira, outro de outra. Então, durante os atendimentos, durante as aulas, eu vou instigando esse cérebro, né, instigando vocês a pensarem, refletirem, e vocês vão tendo também essa liberdade de escreverem, né, e se colocarem, se apresentarem, aparecerem no texto, né. Eu gosto de falar muito disso, né, já que a live é sobre aspectos que você deve considerar em seus estudos quando o assunto é escrita, um dos aspectos é esse. Puxa, eu quero que vocês se envolvam com o texto, né? É necessário o envolvimento do candidato com o texto, né? Não dá para escrever assim, tô doido para ficar livre, vou entregar esse texto para cá para ela parar de me cobrar, né? Não, tem que desenvolver um relacionamento com o seu texto, né? Entendendo que ele é parte de você, né? Então, qualquer ensinamento, isso é uma coisa bem bacana. Qualquer ensinamento de qualquer curso, qualquer professor que tente não aproveitar os seus saberes, repense, né? Cuidado, porque a sua capacidade de pensar, de refletir, de conhecer as coisas, de ler, de se colocar, tem que aparecer e tem que ser permitido, né? Essas capacidades têm que ser É, permitidas durante o curso. é o que eu falo com o pessoal que está querendo entrar no tribunal. Tudo tem uma lógica. Tudo tem uma lógica. A respeito disso que você está falando aí. A banca, a instituição, ela quer um cara pensante, né? Que raciocine em Isso, cima de uma informação que lhe foi dada. E que não tenha exato. senso Não. comum, né, Carla? Porque o que mais. Senso comum peca as pessoas. Ele quer um cara lá dentro que pense fora da caixa. Nem que seja, não precisa ser fora totalmente, mas que pelo menos ele tenha um senso crítico em relação às coisas que ele vê, não é isso que você está falando em relação a Exato, isso? claro. Sim, isso faz parte da boa produção textual, sobretudo nos temas de redação, temas gerais, né, que não são técnicos, não são jurídicos específicos, né? Hoje, por exemplo, estava
recapitulando alguns temas que já caíram em TRTs, né? Por exemplo, o exercício do humor nas relações sociais, né? O candidato tem que ser capaz de dissertar o que que é, na verdade, humor, o que que compreende esse humor, né? O que que está aí, quais são as características desse humor, né? Por que que ele é importante nas relações sociais, o que que ele provoca nessas relações, né? Então, isso é uma capacidade dele pensar sobre. Então, qualquer tipo de ensinamento que tente formatar esse candidato, botar numa caixa, ensinar que, encaixe um argumento de É isso que eu queria te autoridade. perguntar. Eu queria te perguntar um negócio. Vamos pegar esse ensejo, que é o seguinte: a gente vê Tá, muito curso de internet aí. A pessoa, você compra um pacote para corrigir 10 redações, aí no final faz alguns rabiscos e te dá uma nota. Você acha isso eficaz? Já que você falou sobre isso. Quer tá. colocar todo mundo no mesmo modelinho, quer explicar, falar assim, olha, a redação é assim, assim, assado. O que você acha sobre isso? Eu queria a sua opinião. Tá, vamos lá. Primeiro a gente tem que considerar que uma boa correção ou uma boa intervenção no texto é aquela que leva o candidato não somente a identificar o que não está bom no texto dele, né? Ou seja, não basta ele receber lá aquela correção. Argumentação fraca, coesão inadequada. Isso não basta, isso é só indicação do que É, não está bom. o cara falou assim, o que que é isso, né? Exato, ele vai olhar e falar assim, tá, e daí? O que que eu faço com isso? Como eu trabalho isso para chegar onde eu preciso chegar? É, exatamente. Esse é o ponto, né? Então, assim, um bom professor, ele vai fazer o candidato refletir, observar partes do texto. Olha, observe aqui, por que que você está usando esse no entanto? Se você disse tal coisa antes desse no entanto, né? Eu atendi uma vez um engenheiro que ia prestar um concurso do ISS do Rio de Janeiro, né? Área Uhum. fiscal. Ele, todo início de parágrafo, ele escrevia algum elemento coesivo. Ademais, paranana. Depois, no início do período também. Entretanto, paraná, por isso, paraná. Aí eu perguntei, mas por que que você escreveu por isso? Se o sentido do seu texto antes fala de X e depois de por isso fala de Y. Por que que você está usando esse conector? Ah, Carla, falaram para eu usar que a FCC supervaloriza isso, então estou usando, né? Então, esse é o problema. Às vezes o professor, ele fala que é importante usar os elementos coesivos, mas não explica, tá, como eu vou usar e por que eu vou usar, entretanto, e não por isso, um conquanto, e não por quanto, e assim vai, né? É, então, a grande diferença de um professor que trabalha de maneira rasa e mais profunda, que é o que o texto exige, é, de fato, levar esse candidato à reflexão, usar a sua inteligência, né? Senão, o que for menos do que isso é um subaproveitamento do cérebro humano, né? É um subaproveitamento do cérebro Ai, humano. Eu já tive alunos, Gustavo, e pessoal, todo mundo está aí. Eu já tive alunos assim, Carla, eu vim com essa redação naquela estrutura, causa, consequência. Eu só penso nisso para fazer redação, causa, consequência. Aí eu falei, tá, e você tentou encaixar seu tema nessa estrutura rígida? Cara. Eu falei, mas você conseguiu? Não, fiquei totalmente travada. Eu falei, lógico, porque você está fazendo o movimento inverso. Primeiro você tem que pensar, refletir, vamos discutir esse tema, vamos ler sobre, vamos debater, né, etc, etc. Escrever, e a estrutura que resulta disso, ela é consequência natural desse bom trabalho, e não o contrário, né? Então, gente, entendi. qualquer ensinamento que tenta mostrar assim que é encaixar, eu vou encaixar X em Y, né? Não funciona. Então, E assim, fica um trabalho finalizando muito a mais pergunta. difícil, né, Carla? E fica um trabalho muito mais difícil, porque é mais difícil encaixar no modelo do que ensinar o cara a Raciocinar. escrever, né, raciocinar, porque como você Raciocinar. pegando, É, é que eu falo, com o racional da escrita, você escreve qualquer texto, não é isso? É o que você vai exato. falar, não é isso? É claro, esse tipo de ensinamento, de encaixar, etc., ele dá um certo conforto para o candidato no início da preparação dele, né? Assim, né? Ele está achando que, nossa, tô
estou mandando bem. Mas depois ele vai percebendo que aquilo ali engessa, na verdade, né? Então, às vezes eu pego um aluno assim, demoro 1 ou 2 aulas para causar o efeito libertação, né? Ele tem que se libertar daquilo, senão né, ele não caminha. Então, meu convite e a minha instigação ali com ele é para ele sair dessa amarra. E aí, depois que ele sai, ele fala: Nossa, Carla, escrever é muito mais prazeroso do que eu imaginava. Ou então é muito É menos mesmo. sofrido, né? Não vou dizer mais É, prazeroso, porque né, escrever para concurso tem o sofrimento, né? É, e é uma coisa também que a gente tem que lidar bem, viu? Quem está é, começando a se preparar, né? exatamente. Exatamente. Fala. É ver é que, o que eu falo com todo mundo, é que você vai falar, é ver a alegria na caminhada, sabe? Não é ficar sofrendo ao escrever, é você falar assim, cara, eu tô aprendendo uma coisa para minha vida inteira. A É, partir é, daqui, desse ponto aqui, eu tô aprendendo um negócio que eu vou levar para minha vida inteira. Você vai corrigir é, nos textos da sua família, vai corrigir não sei o quê. Eu só queria falar um negócio antes de exato, falar sobre essa questão dos modelinhos, porque eu acho que o examinador, vê se faz sentido o que eu vou falar. tá. Vamos falar, ó, vou dar um exemplo. Eu não conheço esses cursos que corrige redação, eu não sei de nada. Eu sei que, tipo assim, um fica famosinho e tem um modelinho. Aí o examinador Isso. começa a pegar vários textos iguais. Você não acha que o cara começa a dar bomba, não? O que você acha no examinador? Se fosse você, examinador, você começar a pegar todo o texto tudo igual, você não ia começar a diminuir a nota por causa disso, não? Ou não? Vê se faz Olha, sentido o que eu primeiro falei. que a pergunta faz sentido, mas é, dificilmente esses modelinhos vão dar certo. Eles podem dar certo em alguns momentos, mas se fugir um pouquinho do padrão que o candidato já, né, Ele esperava, escorrega, ele aí ele já escorrega. ele escorrega. É como Então, se o assim, cara na fosse verdade, engessado, né, Carla, para a prova? É como se ele fosse é, engessado, não é é, isso? por exemplo, né, esse ensinamento de que você tem que usar um argumento de autoridade, porque isso aí eleva a sua nota de argumentação. Pode ser super interessante mesmo utilizar um argumento de autoridade, com certeza, mas ele não substitui as suas explicações anteriores a esse argumento de autoridade, porque o argumento de autoridade vai aparecer ali para fomentar o que você já vinha escrevendo, né? Então, o que eu vi e vejo muitos candidatos fazendo é colocam lá um argumento de autoridade, mas aquele argumento não se relaciona, não conversa, não se conecta mais nada no texto. Então, é um fracasso, né? Assim, é É um muito argumento ruim isso solto, mesmo. né? É um negócio solto. É, O cara solta lá é uma e coisa acha. solta, solta, caiu de paraquedas no texto. Então, assim, o que a gente vê, o que o examinador vê em termos de texto igual, são manobras bem parecidas. Esse tipo de manobra, de tentativa de colocar um argumento de autoridade, é algo muito comum que ele vê, vejo também. Uhum, uhum, Os usos dos elementos coesivos indiscriminadamente, sem uhum, a pessoa entender o que está fazendo ali. Não trazer progressão textual, né? Ou seja, a pessoa começa a escrever um período e depois começa só a repetir o que foi dito e não progride, né? Não amplia aquela explicação, não destrincha, não aprofunda, não problematiza o seu texto, né? Então isso vai deixando a nota da pessoa ruim. Agora, você perguntou, o texto igual não prejudicaria? É muito, não dá para falar que as pessoas vão escrever um texto igual. Você pode ter um tema X e a perspectiva, o olhar de cada candidato pode ser diferente. Você pode ter textos ótimos com perspectivas muito diferentes e textos ótimos com perspectivas iguais também, entendeu? E entendi, textos entendi. ruins, péssimos, com perspectivas iguais ou diferentes, entendeu? Então, assim, são muitos componentes que deixam um texto ruim ou bom. Então, não dá para Qual, eu dizer assim. assim, na minha preparação, assim, como que você descreveria como eu cheguei para você, assim? Só para dar uma visão geral para a galera, assim. Você lembra mais ou menos como é que eu cheguei para você? Como é que eram os seus textos? Tipo assim, meus primeiros textos, como eu cheguei para você, assim? Você, Você sabe? você, eu me lembro um pouco, eu teria até que reler suas redações daquela época para eu poder falar mais coisas, mas o que me lembro, assim, é que você chegou com algumas receitinhas de bolo, né? Aqui eu tenho que fazer isso,
aqui eu tenho que fazer aquilo. Então, esse pensar sobre o sentido do que você escrevia não existia. Então, o texto, às vezes, parecia uma coxa de retalhos, né? Você não conseguia ali defender, explicar algo com simplicidade, né? Às vezes, gente, a gente pode ter um texto super simples, mas consistente, né? Ele pode ser simples sem ser simplista. Então, eu me lembro que Tem você uma via grande já. diferença isso, tem uma grande diferença, né? Com certeza, né? Então, assim como muitos outros candidatos, eu me lembro que você veio assim com algumas coisas meio prontas, né? Pré-formatadas. Então, isso geralmente leva o candidato a uma redação aí, nota 7, 7,5, Ou ou seja, menos. isso, aí eu queria te perguntar um negócio aqui, que o pessoal pergunta muito, tipo assim, no TRT, eles mesclam entre prova de estudo de caso e a prova escrita de estudo de caso e prova discursiva, né? Que a gente, discursiva. Você vai explicar melhor aí, que às vezes eu fico meio confuso e muitos candidatos ficam confusos. Primeiro, eu queria que você explicasse a diferença de um para o outro e eu queria saber, assim, ó, me perguntam muito isso. Eu devo estudar só estudo de caso ou vou para discursiva? Isso é uma pergunta recorrente para mim. Eu queria que você falasse sobre isso. Tipo assim, que eu sempre falo, é a minha opinião do Gustavo, mas você é especialista. Vai na discursiva, que se for estudo de caso, é só fazer uma alteração, pequenas adaptações, porque na discursiva você aprende efetivamente a escrever. Vê se eu tô. Vê se é isso Quando mesmo. você fala, tá? Quando você fala na discursiva, você está falando em qual tipo de texto? Que Tipo tipo aquele de texto tema? aberto, o texto aberto, aquela Tá, redação que eles te dão alguns textinhos e você tem que defender tá, tá. teses gerais, Tá. assim, nada jurídico, nada Redação com jurídico. tema geral, não técnico, né? Tá, eu estou Isso. perguntando essa distinção porque geralmente nos próprios editais e nos enunciados de provas, você usa, aparece muito ali na FCC o tema de prova discursiva, se referindo muitas vezes a um tema técnico jurídico. Ou então ela escreve discursiva, hífen, redação, né? Isso. Para especificar que o tema é geral. Então, vamos É fazer isso primeiro, mesmo. É essa né? redação que eu tô falando. É a redação Vamos versus fazer, estudo de caso. tá? Eu vou fazer uma distinção entre uma e outra e vou falar até, né, respeitando o tema da live, né? Por que que é importante considerar isso nos seus estudos, né? Ok. Bom, primeiro, é importante considerar porque a gente não sabe qual tipo de texto será exigido. Se vai ser uma redação geral, com tema geral, né? O humor nas relações sociais, por exemplo, ou se vai ser uma dissertação de 30 linhas, né? Que você tem que dissertar lá sobre os princípios do processo do trabalho, né? Ou se vai ser um estudo de caso, que é mais difícil do que essa discursiva aí de 30 linhas. No estudo de caso, o trabalho do candidato vai ser maior do que numa discursiva específica jurídica. Essa, por exemplo, que eu falei do processo do trabalho, né, que tem lá, Os sete princípios. sobre Só, o aham, princípio, né? Essa é mais aham. simples do que o estudo de caso, porque o estudo de caso você vai ter que aplicar o conhecimento teórico a um caso proposto. Então, vai Concreto. exigir do candidato uma articulação no texto. Não basta ele saber e trazer o conhecimento jurídico, né? Então, vai ter ali um juiz que praticou o ato tal, né? Vai falar, talvez, sobre competência, né? Uma ação que foi praticada na data tal, para trabalhar ali com prazo, né? Enfim, nesse tipo de texto, qual a dificuldade maior do candidato? É trazer a teoria e ignorar o caso como se ele não existisse. A pessoa sabe muito de direito e vai escrevendo, escrevendo, né? Então, acabam perdendo muitos pontos por conta dessa não articulação. Uhum, Então, ficou claro que eu estudo de caso? aham, Esse é o tipo de perfeito. caso, né? Então, tem sempre ali uma pessoa, um lugar, uma data, um ato praticado, etc. Né? Mistura Na vários assuntos num texto só. É tipo isso, né? Deixa eu só me ajeitar aqui. É tipo assim, mistura. Traz um caso concreto, você tem que dissertar sobre aquele assunto
e aplicar o caso concreto e tomar um posicionamento. É esse estudo de caso. Agora, Geralmente, o posicionamento geralmente não é exigido no estudo de caso, né? aham, Ele é um tema jurídico, tá? Então, é o oficial de justiça que praticou o ato tal, entendeu? uhum, Quando era 10 horas da manhã, né? uhum, Né, que vai trabalhar aí talvez o conceito de inviolabilidade de domicílio, por exemplo, né? Só aham, para fins de exemplo. perfeito. Na redação, o tema geral, o exercício intelectual e a exigência sobre o candidato é muito maior, né? Por quê? Primeiro, porque, em geral, vocês que estão se preparando para um concurso como analista do TRT ou técnico, não estão pensando sobre meio ambiente, religião, cultura, comportamento, ética, humor, né? Literatura. Não, vocês estão pensando em direito administrativo, constitucional, trabalho, processo processual civil, né? Civil, entre outros. Então, o candidato geralmente deixa até de ler esses outros temas, né? Então, o exercício dele é muito maior porque ele vai ter que também argumentar sobre o que não é exigido geralmente num texto discursivo jurídico, técnico, né? Aham, aham, Então, exatamente. como é que pode você defender muito bem o seu ponto de vista sobre uma afirmação como essa, né? Que eu até já vi numa prova, ambição, dois pontos, boa ou má? Nossa, tem que defender se a ambição é boa ou má. Então, você não está circulando sobre isso quando você está só estudando direito administrativo e outros direitos, né? Então, a tarefa do candidato é muito maior, porque ele tem que circular, tem que ler sobre diversidade, uma diversificação grande de temas, tem que assistir a documentários, né? Tem que debater sobre aquilo, né? Então, escreva sobre uma perspectiva do sistema capitalista. Pode cair em prova. Exatamente, exatamente. Então é isso aí, gente. É o que eu falo. A discursiva, a redação, o tema aberto, ela é mais complexa, bem mais complexa, e por isso que eu falo para vocês irem treinando ela, que depois, como você já está estudando direito administrativo, direito de trabalho, processo de trabalho, direito constitucional, fica mais fácil, mas não é que é fácil, mas fica mais fácil de fazer uma adaptação, porque esses temas, em regra, você já sabe. Então, beleza. Aí eu Sim. queria saber o seguinte, você falou mais ou menos aí, mas assim, a gente vê muita gente que é boa na prova objetiva de português e acha que pode chegar na redação lá, ó, tô safe, eu vou destruir nessa redação porque eu sou boa em português. Faz sentido isso? Olha, o que que eu considero, né? Claro, quando você estuda para as questões de português, as questões objetivas, obviamente alguma coisa você está levando já para a sua escrita, né? Você estuda escrita quando estuda português, para as questões objetivas. Você estuda escrita quando lê os textos da área de direito, né? Você pensa em escrita porque está lendo textos também. Mas, obviamente, eu não posso dizer que quem sabe marcar o X no lugar certo na prova de português tem ali a sua garantia na redação. Por quê? Primeiro, porque as provas de português exigem muito menos, muito aquém do que poderiam exigir em termos de trabalho linguístico e cognitivo, em termos de texto. Esse é o primeiro aspecto, né? Eu falo que se a FCC e todas as outras bancas explorassem mesmo os aspectos linguísticos, textuais nas provas, nossa, ia ser um Um arraso, né, de caos, ia ser notas. um caos. Um caos, Pô, entendeu? eu já tive dificuldade nessa prova de português, É. tá de sacanagem Então, comigo, vai. mas ela exige isso quando te põe à prova para escrever. Então, quando você escreve um texto, simplesmente, né? Quando você escreve um texto, ele é dinâmico. A gramática lá, ela é viva, né? É uma gramática viva. Então, aparece não só a gramática, mas todas as relações que você faz, né? Todas as reflexões que você faz, tudo que você já pensou, o que você já experimentou, perdão, o que você já experimentou, é, e isso exige muito mais o seu intelecto, né?
É, também a gente tem que ter em mente um outro aspecto, Gustavo, quando a gente fala sobre questões objetivas, né? Tem pessoas que pensam assim, que escrever bem é escrever gramaticalmente correto, Ah, tá. né? Se a Uhum, gramática é boa, nossa, eu vou escrever bem, né? uhum. Mas escrever gramaticalmente correto não necessariamente é escrever um bom texto. Porque, embora a gramática ela tenha a sua importância e ela vá ser avaliada, né, durante a sua prova de escrita, né, a prova de redação mesmo, a sua prova escrita, ela não, o seu texto não se reduz a isso, né? Uma boa Uhum. dissertação não se reduz a um aspecto gramatical. Aliás, a gramática na prova da FCC, se não me engano, se não mudou, é uns 30% ali, né? Que a banca divide entre gramática, né? Aspectos gramaticais, de coesão, É e 40, 30, 30, né? É 40, 30, 30. 30, Eu não 30, sei, eu acho né? que a argumentação é 40, a É, gramática é isso. 30 e o outro é 30, não é isso? Isso, geral, era assim, não sei se ainda nesse TRT4, eu não sei se a banca continuou colocando assim, tem até que dar uma conferida, mas em geral é 30. Então, assim, é 30, né? É claro que uma boa nota, se a gente levar isso é, ao pé da letra, assim, né? Olhando esses três aspectos, uma boa nota vai, ou ela vai implicar, né, vamos dizer assim, uma boa performance do candidato nesses três aspectos, né? Não só a gramática, não só a coesão e não só a argumentação, né? Mas Perfeito. geralmente a gramática é onde vocês menos perdem pontos, viu? Acreditem, onde os candidatos menos perdem pontos. Ah, A eu tenho coesão e mais a uma pergunta argumentação. que é interessante e vai usar a sua experiência com os alunos. O cara fechou, o cara, ó, Gustavo, vai, resolvi, vou lá, vou estudar, tal, doidão, vou lá, faço, vou lá fazer o TRT4, vai, fecho a prova de conhecimento específico e fecho a prova de conhecimento básico. E tirei 75 na redação. Qual que é a sua experiência? O cara vai bem ou não? É porque eu quero que fique claro isso para as pessoas, Carla, porque as pessoas, elas não. Parece que eu falo, falo, falo. Inclusive, hoje eu É estava conversando com um cara que adquiriu o material impressionante. nosso e ele não quer me escutar e começar a fazer redação logo. Fala para mim, fazendo favor, o que acontece? O que acontece, gente, com toda sinceridade mesmo, o que acontece é que eu choro junto com o candidato que vem comigo, para mim, falando, Carla, eu acertei, eu errei só 3 questões objetivas na minha prova inteira e eu tirei 7,5 na minha redação. E o cara chora. Por quê? Ali ele percebe que ele realmente precisa cuidar do seu texto e procurar uma ajuda específica e bem orientada. Muitos, infelizmente, Gustavo, essa é a realidade como você colocou. Muitos não dão a devida atenção, só vão começar a dar quando tem a primeira redação corrigida e mal pontuada. Mas eu falo assim, gente, que desperdício, né? Desperdiçou uma grande oportunidade Desperdício de tempo, né, Carla? Podia já de começar a tempo. fazer antes. Tempo, olha, posso falar, já que você falou de tempo, e começar antes, né? Gente, sério, eu atendi um menino uma vez, ele tá no TRT de Minas, já foi nomeado. Tem problema eu falar o nome dele, que é gente boa, circula aqui, enfim. É o Luiz Serrano. Ele também passou por uma história bem sofrida de TRTs, porque ele estava muito bem nas objetivas. Muito bem, muito bem, muito bem. Mas me procurou depois já de mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos que ele estava estudando já para as objetivas. E aí ele já estava começando a ficar cansado, porque ele ia muito bem nas objetivas e só paulada na redação. Então, quando nós começamos a trabalhar, ele já estava com pouca energia mental, pouca energia física, o entusiasmo, né? Rebaixado, enfim. E foi cuidar disso, foi cuidar da sua saúde, né? E depois de um tempo voltou para a gente trabalhar a redação. Então, assim,
Não deixe, não espere você ter aí um ano e meio de estudos para os objetivos. Não, vou ficar bem nas objetivas primeiro, para depois eu começar a trabalhar com a redação. Não dá para fazer isso. Primeiro, porque trabalhar com redação exige tempo, né? Dependendo de como você está hoje, nós vamos precisar aí trabalhar alguns meses, intensamente, e toda semana, né? E quando vem um edital, é melhor que o candidato já tenha trabalhado muito tempo antes, para ele no edital ficar com a ansiedade um pouco mais baixa, né? Se ele está com o edital na praça e se preocupando ainda com redação, assim, intensamente, né? A Como a gente tá, ansiedade sobe, né? A ansiedade sobe. sobe, entendeu? É muito ruim. Então, assim, é muito frustrante, fechando a sua pergunta aí, respondendo, é frustrante, triste para o candidato que chega com um 7,5, achando que ia tirar uns 9 e amarga aí a reprovação, né? Porque ele vai ficar com uma classificação muito baixa. E É o que não eu vai ser falo, é o nomeado. Eu seguinte, nunca vi. é Eu o nunca vi. seguinte, é porque não adianta, gente, não adianta ser bem na objetiva e não tirar uma nota boa na redação. A sua classificação cai lá embaixo. Eu já vi gente que, tipo assim, tirou, 15 em 20 e fez 34 em 40 e tirou 95, 100 na redação, ó, foi lá para os primeiros lugares. Não é isso, É, Carla? isso acontece demais, acontece muito, O né? cara dá uma pernada em Eu já cada uma. vi, sim, eu já vi isso acontecer com alguns candidatos, vários, aliás, né? Uma ex-aluna mesmo que prestou o último TRT, o último não, o penúltimo TRT para analista de São Paulo, ela tirou 10 na redação, mas não tinha ido tão bem nas objetivas, não. Ela foi bem, mas não tão bem como outros candidatos. Mas a classificação dela subiu e muito, e ela foi nomeada por conta disso, né? Então, é a redação que vai definir o jogo no final das contas. Isso é Isso, sério isso é real. Eu falo mesmo. todo dia, Isso só é que ninguém real. acredita. Ninguém acredita. Isso é Não real. dá. Isso cabe para a prova, para analista, né? Para uma prova da carreira Técnico. jurídica que você queira Técnico também fazer está tendo futuramente. redação. Técnico Técnico também está tendo redação. Né? sim, técnico também. Não pense assim que a prova para técnico é mais tranquila, né? O examinador vai pegar menos pesado na minha correção da redação, porque é nível médio. Não vai. Com certeza não vai. O nível dos enunciados é igual, não tem diferença, né? Pode ter diferença entre um certame e outro, né? Ou naquele mesmo certame, né? Você pensar assim, isso aqui foi mais fácil, isso aqui foi mais difícil, mas o que se exige do candidato e se espera dele é a mesma coisa. E aqui, eu queria falar só um negócio aqui. A gente E as fala, eu falo perguntas, muito. pessoal? Calma, o pessoal começa a É, mandar as perguntas aí, vou começar a ler é, daqui a pouco. Eu só quero te falar uma fala, coisa, fala. a respeito da. Eu até esqueci que eu ia falar, só. Eu Desculpa, vou viu? lembrar aqui. Não tem problema, não. Eu vou lembrar aqui. Eu queria saber, antes do pessoal perguntar, eu queria só, assim, ó, onde você acha as melhores fontes de informação para o pessoal? É porque eles me perguntam muito. O que que você indicaria para eles lerem, assim, algumas Tá. fontes de informação Essa que são pergunta é boas? ótima. É, o pessoal me pergunta também e fala, Carlos, você acha que eu devo ler Carta Capital, Veja, Época, né? Essas revistas desse tipo, desse gênero, uma Folha de São Paulo? Eu digo, olha, embora possa ser útil, né, esse tipo de leitura, tem outros sites interessantes em que você tem ali uma gama e uma diversificação também muito grande de textos que vão tratar de temas de interesse da sociedade, né? Então, por exemplo, no site Consciência, não é consciência, COM ciência.com.br. É um site de jornalismo científico. Ele é muito interessante porque vai trazer temas muito diversificados. Vai falar sobre tecnologia, sobre comportamento, sobre algo que está acontecendo na atualidade, mas com um enfoque mais reflexivo, mais crítico, né? Uhum. Vai falar sobre cultura, sobre Anota aí, religiosidade. gente. Anota aí, ó, o site, vai. A Carla tá. Isso aí é dica, ó.
Filé. né? Outro aqui. Esse site é bem interessante. Claro que não é o único, né? Você pode Aham. pesquisar também sites que falem sobre filosofia para leigos, né? Introdução à filosofia, para pensar em temas como, por exemplo, sobre ética, linguagem, né? Uso das redes sociais numa perspectiva mais crítica. Enfim, isso não vai ser tratado numa carta capital, né? Dificilmente. Ahn, e você também pode assistir a documentários. Isso é bem interessante, né? Eu costumo Documentários dizer fora da caixinha, né, Carla? Documentários fora da fora da caixinha. caixinha. Opa, bem lembrado, né? Porque tem Aquele documentário. documentário aí, ó, que eu vou te falar, viu? Não, não. São aqueles documentários que vão fazer uma reflexão crítica mesmo. Por exemplo, tem aquele documentário True Cost, que é sobre uma crítica ao mundo da moda, né? Então ali o candidato vai levar até um choque, porque ele vai tratar assim, sobre os impactos ambientais, entre outros, trabalhistas, né? No caso também, por conta desse mundo da moda, né? Então você vai ter que pensar no sistema capitalista, como é que ele funciona, né? E qual que é a regra do jogo dentro do sistema capitalista. Aliás, falando disso, é bem interessante você, candidato, pensar que se você souber algumas características críticas sobre o sistema capitalista, também você consegue articular isso muito em muitos textos, né, em muitos temas, É né? porque Claro que você o senso comum é que o sistema capitalista é lindo, maravilhoso, né, Carla? E as críticas para ele a gente tem que, né? A gente vê poucas sim, críticas assim no sistema convencional, vamos falar assim. sim, se a gente considera, por exemplo, que é um sistema que implicitamente ou expressamente prega a obsolescência, né? A substituição rápida das coisas. Lucro em cima das pessoas, vão, né, na Exato, perspectiva né? do trabalho, né, usar as pessoas Sim, até o limite delas, etc, etc. exato, exatamente, né? E outras características mais, você já tem aí uma boa reflexão para você pensar em vários temas, né? Então, os documentários que têm esse viés mais crítico mesmo, sobretudo. Ahn, tem um documentário também bem interessante até sobre violência obstétrica, né? Isso pode ser objeto de prova, por que não, né? Pode ser um Enfim, fundamento, né? Pode ser um fundamento. sim, Porque, né, por que estão fazendo violência obstétrica? Para fazer um parto mais exato. rápido, para ganhar dinheiro, etc, etc, né? Sim, afinal de contas, claro, afinal de contas, as cesáreas são feitas aí em 2 horas, né? E os partos naturais, Ou menos. normais, ou menos, né? Os partos normais, né? Que você segue a fisiologia do corpo da mulher, né? Falando nisso, né? A Débora aí super grávida, e, É. né? Então, Pouca gente você sabia. respeita. Você acabou de dar um spoiler aqui. Um documentário, então, sobre isso, chama O Nascimento do Parto, né? Para Muito bom, muito as bom, grávidas e para os grávidos, é bem muito bom, interessante, né? muito bom. Bom, então Eu tenho, documentários dessa natureza. Tá. tá, eu tenho mais uma pergunta que é bem, que assim, que muitas pessoas me perguntam. Tem alguma técnica de interpretação para esses temas confusos, assim, que a gente fica muito em dúvida? Por onde começar? Assim, por exemplo, tipo assim, porque às vezes você lê um negócio e fala, nossa, sabe? E que é isso que Assim, eu não claro. gostava muito de fazer redação primeiro por causa disso, porque eu já, assim, eu pegava, eu falava, não, tô F, eu não posso falar a palavra, eu tô F, meu Deus. Sim, sim, Mas me fala isso alguma técnica aí que eu possa, tá, bem tá. objetiva, assim, pro pessoal. É, infelizmente, esse tipo de ocorrência não é incomum, né, nas provas da FCC. Se a gente pegar, por exemplo, a última prova do TRT de Minas Gerais para o cargo de técnico, nó, é uma paulada ali, porque a banca não foi legal, né? Às vezes ela pega recortes de um texto maior, coloca ali, simplesmente joga, coloca 3 recortes, né? 3 textos motivadores e pede para você dissertar a respeito. Aí você fala assim, tá, qual é o tema, né? Como é que eu depreendo o tema
lixo aqui, né? Então, às vezes, o candidato tem que fazer uma grande manobra. Mas vamos Uhum. falar, não vou falar de técnica de interpretação, Né? Tipo porque assim, o que que o cara faz lá na hora, né? Tipo é, assim, como pensar? primeiro vamos pensar na interpretação de temas, mesmo nos temas em que a banca não é assim, não sai do, não, não, não faz uma, né? Uns temas que a banca não faz N. Vamos pensar nessa interpretação aqui, para depois a gente pensar em quando ela faz bobagem. Primeiro a gente tem que entender que interpretar não é uma atividade automática, né? Tem candidato que é ensinado por cursos, professores aí, a olhar as palavras-chave. Não, olha as palavras-chave, né? Pega as palavras-chave de cada período e aí você tem que dissertar sobre cada uma delas. Mas espera aí, a palavra ela só faz sentido e pode ser interpretada dentro do período. O período só pode ser interpretado na relação com outro período. E os outros períodos podem ser interpretados dentro do parágrafo, né? Então, É. essa técnica de usar palavras-chave não vai funcionar. Ah, o que que eu, assim, falando uma coisa bem rápida, né? Que a gente está numa live também, sabe, É, uma aula de claro, texto. é um negócio mais É, dinâmico. Eu sei que na hora que você é, dá a sua aula tem um negócio muito mais é, profundo e tal. claro, passo a passo ali também, até para entender o raciocínio que o candidato está fazendo. Mas Aham. a sugestão que eu daria, a orientação é guie-se pelo sentido do que você está escrevendo, lendo. Quando você lê, às vezes, o primeiro período de um textinho motivador lá da prova, e você ainda não entendeu, "Olha, não entendi, o que é isso aqui?" Continue lendo. Lê o período seguinte, veja a relação que tem o período seguinte com o anterior, né? Uhum. É claro que a interpretação também, a gente não pode esquecer disso. Ela está relacionada aos outros textos que circulam na sociedade. Aquele textinho que aparece na nossa prova, ele é parte de um contexto maior, de um contexto social, né? Aham. Então, você traz também para a interpretação do seu tema, daqueles textinhos ali da prova, toda essa bagagem fora, né? Interpretar e circular também. Então, assim, minha sugestão, guie-se pelo sentido, não se apoie em palavras soltas, isoladas, né? Dê um período, veja o sentido geral dele. Como é que aquele sentido se relaciona com o seguinte e sucessivamente. Se a banca der dois textos motivadores, né? Qual a relação de um com o outro? Né? Claro que isso muito, Gustavo, eu trabalho com o candidato ali durante a aula, explicando passo a passo, né? Porque eu falar Claro. simplesmente, observe o sentido, às vezes ele vai ficar mesmo assim, tá, mas entendi, né? Ou então pega alguma coisa. Então eu vou fazendo esse passo a passo junto com ele, né? Uhum. Ah, mas eu indicaria o que não se deve fazer, né? Não pegue palavras isoladas, isso não vai funcionar. E ache o sentido, não escreva a sua redação em cima de um período que a banca deu. Tem candidato que faz isso, né? Carla, como eu não entendi nada do texto motivador, me Copia. apoiei nessa frase aqui e escrevi a minha redação. Só que não Entendi. é isso. Mesmo quando a banca dá só um textinho motivador, né? Não dá aquele tema em negrito embaixo, a gente tem que ter em mente que eu tenho de tirar um tema dali. Dali, ali tem um tema. Ele não está expresso. Então, a atividade Entendi. interpretativa do candidato é que vai ter que funcionar, né? Então, guie-se pelo sentido e as relações que existem entre uma parte e outra. O sentido não está só na frase X, na palavrinha Y, mas está no todo, né? Nas relações. Entendi. Não, Mas entendi. isso aí só num curso para eu explicar assim, ó, Por bem, isso, bem explicado. por isso que é muito importante o treinamento. Aí eu quero te fazer mais uma pergunta que eu vou abrir para o pessoal agora. Pessoal, pode ir mandando que eu vou dar uma andada aqui. A pergunta que eu quero te falar é o seguinte: você está sem horário, eu quero saber quando você vai fazer seu curso, pô. Quando que vai sair esse curso, Carla? O pessoal está pedindo, pelo amor de Deus. Ô, 30 gente, dias, tá bom? só vou 40? falar um negócio para vocês. A Carla, ela colocou eu, Pablo, Débora, eu não sei se é a Andiara,
Você colocou Ah, uma Diara. cacetada de Andiara. A Diara Gisele, você de pegou. A Goiás, Gisele né? também? Ela, não lembro. Gisele está lá no Hã? Mato Grosso. Gisele também, que está no TRT4 também? Gisele, qual o sobrenome dela? Não sei. Silvia Matsuoka também? Você foi sua aluna? Ah, eu não lembro dos nomes todos, Gustavo, porque é muita gente, né? Eu não Aqui, lembro a de Carla já todos. colocou Camila Duarte, juíza, né? De juíza do São trabalho, né? Juíza do trabalho. Sim, sim. Oh, esse é um caso emblemático dos atendimentos, que era uma candidata de apenas 26 anos, se não me engano, bem jovem, que já havia prestado 9 vezes a segunda fase para ou o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, né? Ou Magistratura do Trabalho, que eram os Não dois é que ela prestava. brincadeira isso não. Isso não é Não é brincadeira, brincadeira. viu? É, E ela me né? procurou com a seguinte fala, Carla, ninguém nunca me disse o que está acontecendo com os meus textos. Eu É o que eu passo falo. próximo da nota de corte e não sei o que está acontecendo. Eu sei tudo de direito, mas eu não passei até hoje. Lê comigo os meus textos? Eu falei, leio, me dá a sua última prova. Qual que foi a sua última prova? Aí nós começamos a ler a prova dela do MPT, a última, que tinha 2 meses, eu acho que ela tinha feito. E fui lendo, comentando, levando ela a observar alguns aspectos do texto, fazendo ela reler, pensar na relação de X, Y, Z, enfim. Aí, quando eu cheguei no quarto parágrafo da primeira peça, né? Nessas provas de carreiras jurídicas, tem muitas peças também. Da primeira peça, acho que era uma peça ou era uma questão, não me lembro exatamente, mas quando eu cheguei no quarto ou quinto parágrafo, perguntei para ela: Fulana, agora você entende por que você não foi para a fase oral ainda? Ela falou: Nossa, eu entendi claramente. Caiu a Claramente. ficha. Caiu a ficha. Aí trabalhamos 3 meses no máximo no caso dela. Né? Ela prestou o próximo da Magistratura do Trabalho, que se não me engano foi 2018, que foi o último que teve. E passou, já foi nomeada, né? Está trabalhando. Então, e muitos professores já tinham lido, inclusive professores da área jurídica, né? Exatamente. Então, Aqui. Então você vai fazer seu curso daqui a um mês, então, né? olha, eu pretendo daqui um mês, mas vamos colocar entre 30 e 60 dias. Por quê, pessoal? O que eu quero fazer, estou fazendo para esse curso, que vai ser completamente diferente do que a gente vê por aí, do que já existe. Eu vou pegar com base, eu vou trabalhar com vocês em cima das redações que vocês mesmos trazem para mim. Tanto as redações boas quanto as ruins, né? Claro, com a autorização daqueles alunos com os quais eu já estou trabalhando, mas eu vou trabalhar em cima de uma coisa muito prática, né? Então, refletindo, ajudando, puxando você para entender por que não dá para usar, por exemplo, um portanto ali. E não somente isso, né? Entendendo, fazendo você entender as relações entre a sua introdução, o seu desenvolvimento, um, dois, é, fazendo você ler textos, né, diversos, para depois voltar para a sua redação, enfim, aguçando a observação do candidato. Porque o que falta muito também nos cursos é isso, né? Não é ensinar uma fórmula mágica, é você aguçar a observação da pessoa, né? Você aguçar o raciocínio dela, o Ensinar é pensamento, o ensinar a pensar. É ensinar o a que eu falo. pensar. Ensinar a pensar é muito diferente de só dar uma nota. É muito diferente disso. Com Entendeu? escrita, isso não funciona, gente, não funciona, né? E a nota tem que ter muito cuidado, porque nota pode iludir o candidato, né? Pode iludir. Ele pode receber uma nota ali que não é condizente com realmente o texto dele, né? E quando o candidato me pede nota, sabe o que eu respondo? Eu falo assim, olha, guie-se pela quantidade de correções que eu fizer durante a nossa aula. Quantas Perfeito, ao final? Quando perfeito. ela for diminuindo, 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 aí isso já está ficando bom mesmo, né? Então, nota é muito relativo, né? Pode ser também que um tema a pessoa vá muito bem, em outro ela vai muito mal. Então, não, não, Deixa eu não, ver se eu não acho trabalha alguma coisa aqui. muito Estudar, interessante. nanã. Deixa eu ver se tem alguma aqui para nossa. Não, aí é o seguinte, Carla, eu queria te perguntar.
Eu só queria falar, antes de finalizar, eu só vou falar, eu queria que você fizesse suas considerações finais para a gente fechar. E eu queria só falar um negócio pro pessoal para as pessoas entenderem só uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui. Eu queria agradecer a professora Carla Queiroz. Eu tenho muito apreço por você. Eu recomendo você para todo mundo. Eu tenho muito carinho, muita gratidão por você ter me colocado dentro dos tribunais, ajudado a Débora a entrar nos tribunais também, do TRT de Minas. E eu queria que você desse suas considerações finais, fazendo favor. Tá. Bem, é, até levando em consideração aqui o nosso tema, de novo, né? Aspectos que você deve considerar em seus estudos quando o assunto é escrita. Todos esses sobre os quais nós conversamos, leve a sério, pense, reflita, né? Pense que a sua energia física vale muito, a sua energia mental vale muito e o seu dinheiro também. Então, gastar tempo, energia e dinheiro à toa só vai retardar o seu sonho e tirar de você o seu vigor, né? Então, qualquer que seja o curso, o professor, enfim, que você procure, veja se de fato os seus textos estão trabalhando no sentido de permitirem você pensar, interrogar, né, refletir, achar o sentido ali no seu texto, e comece a estudar para escrever desde o início da sua preparação, para não acontecer como nós colocamos aqui, acontecerem tantas frustrações, né? E depois vem as emoções também em baixa, porque um problema vai puxando o outro, né? E depois que já está com o psicológico lá embaixo, trabalhá-lo e reerguê-lo é bem mais difícil, né? Demora mais. Então, obrigada, né? Obrigada também, obrigada pelo convite mais uma vez e pelas pessoas que estão aqui também assistindo. Quiserem perguntar outra coisa. Eu só queria falar uma coisa antes de encerrar, que é o seguinte, pessoal. Tem um olhar crítico, é o que a Carla falou, tem um olhar crítico na escolha de um professor. E assim, eu sempre bato nessa tecla. Pegue, assim, eu falo da Carla, eu sempre recomendo ela, e estou falando para ela fazer o curso, sabe por quê? Porque ela tem resultados reais. Ela não tem resultados marqueteiros. Se você ver o Instagram dela, ela nem tem muito seguidor, mas sabe quantas pessoas ela colocou no TRT? Uns 20 no mínimo. Juiz, não sei o quê, mas ela não tem marketing. Hoje, o marqueteiro que vende. Então, eu só queria que você tivesse olhar crítico para ver se você está evoluindo no seu texto e esse olhar crítico aqui na internet. Eu estou levantando essa bandeira sempre, porque ser bem falado é que outro dia eu escutei uma expressão de um seguidor meu que falou assim: é muito bem falado essa pessoa. Mas eu falei, quantas pessoas foram nomeadas com a forma que ela está estudando ou com o material que ela vende? A pessoa não soube me responder, entendeu? Então a gente tem que ter esse olhar muito crítico na internet, e que virou um camelódromo e poucos resultados reais, né, Carla? Não é isso? Isso, claro, com certeza, né? E assim, eu tenho recebido muitas mensagens, muitas pessoas perguntando, como é. E eu vejo assim que às vezes a pessoa não pode pagar aquele valor da hora aula, né? Mas num curso ela já vai poder receber um trabalho super consistente também, assim como nas aulas individuais, e já vai chegar para alguma aula individual lá na frente muito mais bem preparada, né? Por quê? Porque o curso que eu estou preparando também, ele vai destrinchar, ele vai nos problemas que vocês realmente me apresentaram nesses anos todos, né? Mais de 14 anos, né? E já li muitos textos de muitos candidatos de variados concursos, né? Então, é isso. Então tá, pessoal. Vou responder o Darlen, que ele está perguntando quanto tempo que leva de um candidato do zero a um nível de aprovação. É difícil responder, né, Carla? Isso é muito difícil, muito individual, difícil, né? Como é que chama? Darley? Darlen.
Darlene, é difícil falar isso porque depende muito de como o candidato está hoje em relação ao texto dele, né? Mas eu já vi candidatos serem aprovados com 4 meses de estudo, isso aí é exceção, hein, gente? Não é regra, né? Com 4 meses, né, de estudo para todo o edital de objetivas, mais a redação ou tema Uhum. jurídico. Já aconteceu, uma menina, uma ex-aluna minha, que passou no TRT do Paraná, né? Ela tirou total na discursiva e as objetivas também, ela estudou pouquíssimo tempo. Mas isso é exceção, não é regra. Em média, né, a gente sabe que o concurseiro demora aí de 1 a 2 anos na sua preparação inteira, né? Dentro das objetivas, mais a parte de discursiva. E o que eu sugiro é que decidiu iniciar os estudos para as objetivas, inicie também para escrever. E aí você vai ali, ó, no passo a passo, coisa vai entrando, né, paulatinamente. E você também mantém a sua saúde mental, né, boa. Estudar Então, até ser nomeado. Estudar até ser isso nomeado e não ter pressa. As coisas acontecem, é, gente, tá? Eu vou finalizar aqui, é, Carla, mas eu agradeço. Você vai ter que vir de novo aqui para conversar mais. O pessoal gostou muito. E assim, eu vou fechar aqui. Boa noite, Carla. Muito obrigado. boa E noite, querido Gustavo. então, tchauzinho para vocês. Vai ficar aqui gravada e depois vai para aquele lugar lá, o Biritobis, que eu não posso falar. Carla, eu não posso falar nada aqui. Tchau. Obrigada, Beijo para pessoal. Tchau, vocês. tchau. Boa noite. Boa Boa noite, noite. com Obrigada, Deus. Gustavo. Tchau. Amém. Tchau.